Mas ontem eu recebi um telegrama. Olá, alunos! Tudo bem? Para quem não me conhece, para quem vai me conhecer neste cenário pandêmico, eu sou a professora Selene Baboni, sou médica veterinária de formação e eu vou estar com vocês na disciplina de Ciências Morfofuncionais do Sistema Tegumentar. Então, é um pouco difícil, no começo são muitos nomes, mas fiquem tranquilos que o dilema da professora Selene é: vai dar tudo certo entre nós. Vamos lá! Bom, para começar, a gente tem que entender o que significa a palavra da nossa disciplina, que as ciências morfofuncionais, ela trabalha com anatomia. Quando a gente não sabe a palavra, a gente corta ela pela metade, né? Pega uma tesourinha, vamos usar uma tesoura cirúrgica, né? Porque nós somos futuros médicos veterinários. Cortamos esta palavra ao meio. E ana quer dizer parte, stomia quer dizer cortar. Então, a anatomia é a ciência que estuda o corpo em partes. Muito bem. Existe, né, no sistema planetário as linhas imaginárias. Vocês devem ter estudado isso em geografia, ou há muito tempo, ou agora, tanto faz, né? A latitude, a longitude, essas linhas imaginárias. Pois o corpo dos animais também tem essas linhas imaginárias, tá? Então, que a gente denomina como planos de delimitações. Então, existem planos externos, tá? E, ó, cuidado, a professora abrevia aqui DO, VE, não pode abreviar nas provas, não pode abreviar em nada, tá? É só porque é mais fácil da gente escrever ou da gente falar. Então, existem limites externos. Você vai pegar um animal e fazer delimitação externa dele. Existem limites horizontais, que o DO, dorsal, repetindo, dorsal, e o VE, ventral. Ventral. E a gente tem 4 verticais: lateral, né? Direito e esquerdo, cranial e caudal. Então, ó, dorsal, ventral, lateral, cranial e caudal. Tudo bem, professora, não entendi nada. Então vamos lá. Como é que são esses planos? Então, ó, tá vendo aqui a imagem? Eu coloquei o cavalinho numa caixa, tá? Coloquei ele dentro de uma caixa. Então, ó, aqui em cima, essa parte daqui de cima é o plano dorsal. Então, sempre que eu falar assim, a orelha está dorsal do cavalo, tá? Aqui atrás, na parte de trás, é o plano caudal. Na parte da frente é o plano cranial. Embaixo, tá? Por isso que tá a setinha aqui embaixo. Então, tudo isso aqui, ó, é a parte ventral. E aí, eu não posso ciscar, se não aparece aqui, eu tenho o lateral direito e o lateral esquerdo. Então, por exemplo, vamos dizer que este é um animal macho, tá? E aqui ele tem o aparelho reprodutor. Vamos dizer o pênis do macho. O pênis do macho está em qual posição anatômica em relação à orelha? Ele está no plano ventral em relação à orelha. Sempre eu tenho que relacionar uma coisa com a outra. Por exemplo, a cauda do animal está no plano caudal em relação ao olho do animal. Entenderam? Muito bem. E os planos de secção, então esses planos que nós falamos, que são os 4, são externos, por fora. Coloquei o cavalo dentro de uma caixa e por fora. E aí tem os planos de secção, que são internos, é tudo imaginário, é como a latitude, longitude, são linhas imaginárias. Então eu tenho delimitações, mediano ou sagital é a mesma coisa, e eu tenho direito e esquerdo, então pode ser o plano de secção mediano direito, mediano esquerdo, ou sagital direito, sagital esquerdo. Por que a gente põe os dois? Porque muita gente, vocês podem ler nos livros e usam muito os dois. Eu em particular, gosto mais do mediano, tá? Depois a gente tem os dois, ou frontais horizontal, dorsal, ventral. E 2 transversais, cranial, caudal. Tudo bem? Lembrando que essas aulas, além de gravadas, eu deixo elas em PDF para vocês. Então fiquem tranquilos que durante as aulas vocês podem também ter o material em PDF, tá? As aulas, os slides. Então vamos lá. Cada plano de secção é uma unidade morfológica, uma humanidade, tá? Tipo um pedaço, uma parte. Então vamos lá, tá? É um mundo imaginário os planos de secção. Você tem que imaginar que você está traçando um risco no animal vivo mesmo, tá? Não é porque o animal, quem estuda ele morto, mas você vai operar e vai falar assim: bom, a cadeia de mama do lado esquerdo está em que lugar que ele está? Entendeu? É assim que funciona. Então vamos lá.
Então, olha só, vocês estão vendo que eu peguei o animal, um cachorro agora, e como se eu estivesse cortando ele. Tá vendo que eu estou cortando ele? Muito bem. Então, o plano mediano. Tá aqui, ó, plano mediano. Tá vendo que tem um risquinho aqui, ó? Eu cortei o animal no meio, como se eu tivesse fatiado uma reis. Sabe, se já for no açougue e falar, me dá meia reis de um porco, por exemplo. É metade do porco. Direito e esquerdo. Plano mediano, tá? Muito bem. Plano transversal, você cortar o animal no meio. No meio, tá? E por último, o plano horizontal, você corta ele assim, ó. Tudo bem? Então a gente tem o plano mediano, o transversal e o horizontal. Entende? Então o mediano, direito e esquerdo. O transversal, né, cranial, caudal. E o horizontal, dorsal, ventral. É como se eu estivesse fatiando o animal, tá? E aí, quem são essas unidades morfológicas, tá? Eu dividi. E aí, quem é quem? Muito bem. O mediano, lembra, ó? Pega o animal, corta ele bem no meio, certinho, tá? O mediano, ele divide lateral direito e lateral esquerdo. O E é direito e o D é esquerdo. Antímeros, a gente chama de... O plano mediano divide antímero, lateral esquerdo, antímero, lateral direito. Tá? Então, olha só. Não tá o cachorro aqui, mas eu coloquei numa caixa. Dividi no meio. Exatamente no meio. São duas partes iguais. Tá? Plano sagital ou plano mediano. Tá? Eu tenho o antímero direito e o antímero esquerdo. Tá? Tudo bem? O horizontal, tá? Que é o dorsal e o ventral. É paquímero que a gente chama. Paquímero dorsal e paquímero ventral. Tá? E o transversal, que é o cranial e caudal, é o metâmero. Tudo bem? Então, olha só, o transversal. Ó, eu vou dividindo como se fosse fatiando assim a coluna do animal. Partes, várias partes. Cada partezinha é um metâmero. E o frontal é paquímero. Paquímero dorsal e paquímero ventral. Tá? Por exemplo, se eu falar assim, ó, o cachorro, eu tenho um... Eu sou ruim de desenho, tá, galera? Se acostumem comigo. Eu tenho um cachorro que aqui tá a cabeça, ó, pra vocês verem como eu sou boa, e aqui tá o rabo. A coluna, vai ficar uma pergunta para vocês. A coluna vertebral, a coluna, ela está no plano, no paquímero dorsal ou no paquímero ventral? Qual que é a resposta? Tá? Então, por que que chama isso? Porque antímero quer dizer simetria bilateral, por isso que é antímero direito, antímero esquerdo. Paquímero quer dizer tubo, tubo neural. Então, eu tenho um tubo neural dorsal da coluna e um tubo visceral. Olha só. Vamos usar aqui uma corzinha vermelha. Tá vendo isso aqui que eu tô circulando aqui, ó? Isso aqui é a coluna do animal. Então, isso aqui é um tubo neural. E as vísceras estão desde as bocas até o final, tá? É o tubo visceral. Então, o tubo neural é dorsal e o tubo visceral é ventral. Tudo bem? Aí eu dividi eles ao meio, tá? Para vocês terem uma ideia. E o metâmero, porque a metameria, tá? Essa palavra quer dizer segmentos, partes, pedacinhos, tá? Então tô dividindo, ó, vou cortando assim, ó, transversal. Tenho pedaços, segmentos, tá? Isso quer dizer metâmero, por isso que é metâmero, tá? As partes que você for cortar. Tudo bem? Então olha aí, ó, tô cortando transversalmente, tá? Isso é uma metameria. E aí, por último, ficam os eixos, tá? Que são mais fáceis de entender, porque é o eixo longitudinal, transversal e sagital mediano, tá? Lembrando que isso aqui lembra do mundo imaginário, tá? Então, olha só, o eixo longitudinal é esse que é como se eu tivesse, não me levem a mal, tá? Colocado o animal no meio de um espeto e rodando ele. Isso é o eixo longitudinal, tá? Depois eu tenho o eixo transversal e o eixo sagital. A gente não divide em planos, a gente não põe nome nisso. É só para vocês terem uma ideia, o eixo que o animal se roda no meio do espaço. Tudo bem? Tranquilo? Tá? E aí, eu sempre gosto de colocar uns glossários, tá, na aula. Então, por exemplo, plano, eu uso todo animal. Então, o plano dorsal, o plano ventral, a face, quando eu uso um osso, é uma parte. E a margem, quando é a borda de um osso. Tudo bem? Então, olha só. Isso aqui que a gente está marcando, ó, tá vendo com o xizinho? É uma face. Isso aqui é uma borda. Tudo bem? Então, aqui eu uso face e aqui eu uso borda. Isso aqui é a escápula, tá? É acima do ombro, tá? Aqui o humano tem clavícula, nos animais só o gato tem, então isso aqui é a escápula, é um osso do membro torácico, ok?
Então, a gente sempre deixa um glossário, porque a anatomia tem bastante nome. Tá? E existem os termos indicativos de posição e direção. Então, a gente utiliza eles para dar direcionamento às estruturas. Então, olha só. Pode ser lateral, medial, intermédio, mediano. Professora, como é que eu vou decorar tudo isso? Fiquem tranquilos. À medida que vai passando o tempo, esses nomes a gente vai adquirindo conhecimento. Tá? Então, só para vocês entenderem, ó, lateral. Então, olha só. Essa é a cabeça de um bovino. Se eu corto ele aqui, ó, isso aqui é mediano. O B está medial, a linha A. O D está lateral, a linha B. E o C está intermédio. Na anatomia, tudo relaciona com alguma coisa. Tá? Cranial, por exemplo, ó, o A. Ele está cranial porque ele está mais próximo do plano da cabeça. O C está caudal ao B, caudal ao A, quer dizer que está mais para trás. E o B está no médio. Quando a gente usa assim, ó, de cima para baixo, ó, o D está mais dorsal que o F, está mais dorsal que o E. O F é mais ventral que o E, é mais ventral que o D. E o E é o médio. Então, sempre estou relacionando com alguma coisa. E aí, para membros, somente para membros, então aqui tem o membro torácico, aqui tem o membro pélvico, eu utilizo isso, proximal, desculpa, aqui a gente arruma na hora, médio e distal. Então, olha só, quem está mais longe do início do membro? O início do membro começa aqui, a letra C. Então, isso aqui está distal. Isso aqui está mais próximo ao início do membro, então ele é proximal e o B é o médio. Tudo bem? Sempre para membros. Tranquilo? Então é bom a gente ter imagem. Então, olha só. Se eu quiser falar assim, ó, a escápula, tá? A escápula está mais dorsal que a falange. Tudo bem? Eu posso falar que o crânio está mais cranial que o membro pélvico. É assim que a gente trabalha, sempre alguma coisa em relação a outra. Tudo bem? Então aqui eu peguei a pata de um equino, ó, falange distal, falange média, falange proximal. A gente usa para membros. Tudo bem? E aí, o palmar, plantar e dorsal é só para as patas. Então, é assim, ó, dorsal é sempre que estiver na frente. Palma da mão, planta do pé. Isso só serve para quando a gente escreve mão e pé, tá? Patas, tá? Torácicas e pélvicas, ok? Então, olha só. E aqui, ó, palmar, plantar e dorsal sempre aplicado à mão. Então, por exemplo, essa parte que está aqui, ó, tá? Ela é a palmar. E essa parte que está aqui é a dorsal. Se isso fosse uma pata do membro pélvico, aqui é plantar, aqui é dorsal. E aqui é só umas curiosidades dos dígitos dos animais. Tudo bem? Rostral. Rostral é tudo que se refere à cabeça. A cabeça a gente não usa cranial, a gente usa rostral. Então, o focinho está rostral à órbita. Daqui para trás eu posso usar cranial e caudal. Tudo bem? E interna e externa a gente usa para as vísceras. Tá? Agora, superficial e profunda. Isso aqui é uma lâmina histológica, tá? Isso aqui não é anatômico, é histologia, a gente vai ver bastante. Por exemplo, a pele, se você pegar a sua pele, o que é superficial e o que é profundo? Então, tem epiderme. Então, aqui, por exemplo, a sua mão, vamos dizer, um corte, né, de microscopia. Eu tô olhando isso aqui no microscópio, isso aqui, tá? Então, o que é superficial e o que é profundo, tá? Também as veias, as artérias. Isso aqui é microscópico, ok? Para os dedos em particular, a gente usa a axial, que está entre os dedos, e só vale para quem tem dígitos, e a baxial para quem está fora. Então, aqui é a baxial e aqui é axial, ok? Mas fiquem tranquilos, é a primeira aula, vocês devem estar falando, nossa, essa professora vai deixar a gente louco com tanto nome. Calma! Com o tempo, à medida que a gente vai pegando o nome dos ossos, a gente vai adquirindo conhecimento, é aos poucos. Tem aluno que está no segundo, terceiro ano e não decorou tudo isso, porque a gente vai aos poucos absorvendo conhecimentos, tá? E aí, superior e inferior, então lábio superior e inferior, tá? Só uma fotinha aqui pra gente dar um pouco de risada, ficar mais tranquilo, tá bom? O importante é, todos os termos de posição e direção estudados são aplicados em referente a outra estrutura. Então, é assim, o lábio é superior a quem? Ao lábio inferior. O dorsal é em relação a quem? A ventral. Sempre eu relaciono uma estrutura com outra. Não dá para falar que é uma coisa dorsal. Dorsal a quem? Que nem você fala assim, ah, o copo tá em cima. Tá, em cima da onde? Da mesa. Você sempre relaciona alguma coisa. Ok?
E aí, a gente termina assim, desesperado a primeira aula de morfo. Mas vai dar tudo certo entre nós, porque esse é o nosso lema. Até a próxima aula, galera!